E aí, escalador ou escaladora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa aula 72. 4 investimentos que eu faria se eu estivesse começando a investir hoje, agora. Então, nessa aula, você vai aprender, vai descobrir qual estratégia eu utilizaria para investir o meu dinheiro se eu estivesse começando hoje. Ou, com outras palavras, qual estratégia eu sugiro para os meus clientes que estão começando, que fazem consultoria comigo, né? Hoje já são mais de 100 clientes e aqueles que estão começando, qual estratégia eu sugiro para começar? Para você começar do jeito certo, com seriedade, com responsabilidade e segurança, para proteger o seu dinheiro e fazer grandes retornos, grandes lucros dentro da Bolsa de Valores. E então, essa aula é para você que está querendo começar a investir, mas está com medo, não sabe qual o caminho correto a se fazer, né? Aquele caminho direto ao ponto também, aquele caminho claro que quem está começando precisa. Ou para você que já começou a investir, mas agora está perdido, não sabe o que faz. Pior ainda, você que começou e percebeu que fez cagada, começou errado, começou sem muito conhecimento, seguiu algumas dicas soltas. E agora, como recuperar o prejuízo ou como melhorar a estratégia que foi feita no início ou a falta de estratégia? E para você também que já está investindo, está estudando um pouquinho, mas se sente estagnado. Sabe, quando você até começou embalado, mas depois, cara, parece que eu estou fazendo um mais do mesmo, a minha carteira não melhora, os meus rendimentos não aumentam, os dividendos também parece que já foram até maiores do que são hoje e precisa melhorar. Então tenha certeza que essa aula vai te ajudar. Além disso, na aula de hoje, eu não vou só falar para você, eu investiria em ação, eu investiria em fundo imobiliário. Não, eu vou te dar exemplos de alguns ativos que eu compraria se eu estivesse começando hoje, porque são ativos bons, são ativos coerentes com quem está começando, porque isso também vai facilitar, você vai entender isso durante a aula, e estão em bons preços, então você vai entender tudo isso durante a aula. Mas antes da gente ir para o conteúdo de fato, quem está chegando aqui agora, manda um boa noite aqui para mim, boa noite para todos que estão chegando, boa noite escaladores, boa noite escaladoras. Se você não deixou o seu like ainda na aula, deixa o seu like, isso ajuda o Instagram, o YouTube, aqui é muita plataforma ao mesmo tempo para minha cabeça. Isso ajuda o YouTube a entregar ainda para mais pessoas, mostra que o conteúdo é relevante e que vocês estão gostando também. Também pode clicar na setinha e no aviãozinho e compartilhar nos grupos de família, de amigos, para trazer cada vez mais pessoas para cá. E eu quero saber, quem está assistindo essa aula pela primeira vez? Quem caiu de paraquedas aqui na quarta-feira pela primeira vez, ouviu falar que o Léo dá uma aula lá, vamos ver o que dá? Manda um eu no chat, deixa eu saber quem está assistindo pela primeira vez. Você que está assistindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Léo do Escalando a Vida e toda quarta-feira às 19h30 nós temos um encontro marcado aqui. Já são 72 semanas e o que eu posso te garantir é que semana que vem tem mais. A não ser que eu morra, aí fica difícil de fazer. Se eu fizer, vocês devem assustar. Mas vai ter e provavelmente vai ter em algum momento uma fala solta dessa avulsa que não faz sentido nenhum, mas às vezes eu comento, porque é como se eu estivesse conversando comigo mesmo em voz alta também. Quem já está aqui há mais tempo sabe disso, mas mais do que isso, brincadeiras à parte, uma coisa eu garanto para você e eu me comprometo. Todo o conteúdo eu faço um esforço, um estudo, uma dedicação absoluta para trazer com a melhor didática possível que eu tenho para vocês, para melhorar cada vez mais e tornar esse caminho que parece um bicho de 7 cabeças para muitas pessoas, que parece que, meu Deus, eu não vou entender. O meu objetivo final é clarear isso para você, é facilitar, porque investir mudou minha vida, vem mudando e pode mudar a sua também. E aí, escaladores, a gente tem aquele combinado, tem algumas aulas que eu esqueço de avisar. Se você estiver gostando do conteúdo, se durante a aula tiver algum insight valioso, se você está gostando da dinâmica da aula, do cenário novo que ainda não está 100% pronto, tá? Acredito que semana que vem já estará, mas falta a porta de vidro aqui para a gente acabar com o restante dos ruídos, falta uma parede, colocar a cortina preta aqui para às vezes fazer alguns vídeos com fundo preto também.
colocar a televisão ali atrás, faltam algumas coisinhas, mas já está dando para fazer a aula daqui. Isso que importa, né? Estamos melhorando e evoluindo cada vez mais, porque é isso que eu prego muito além dos investimentos, né? Focar na sua escalada, na dedicação contínua, na melhoria contínua, porque assim os seus resultados vão melhorar, vai ser consequência do que você está plantando. E dito isso, escaladores, aquele combinado, você estiver gostando do conteúdo, hashtag escalou. Hashtag escalou. Se não, hashtag merda. Ou, se você também não quiser, é só não assistir. Mas brincadeiras à parte. Você que está aqui comigo, eu espero que você assista essa e todas as próximas. Eu vou me dedicar muito para entregar um baita de um conteúdo para que na sua cabeça seja impossível você não estar aqui na semana que vem de novo. Eu quero que você se pergunte, cara, por que ele entrega tudo isso de conteúdo gratuito? Porque essa é a nossa escalada, estamos fazendo uma comunidade de escaladores cada vez maior, cada vez mais focada, e se você cresce, pode ter certeza que eu estou crescendo também, né? Aqui é uma ajuda mútua. E aí, escaladores, eu vou mudar a tela para a gente começar falando dos 4 tipos de investimentos que eu faria se eu estivesse começando. Mas um ponto sobre isso que é importante você entender, para a gente já ir detalhar, é a pessoa que está começando, e essa aula ela tem um foco maior, ela vai ajudar vários níveis de investidores, mas eu adianto, ela tem um foco principalmente para quem está naquele estágio iniciante. O que eu digo que é um estágio iniciante? Léo, eu já invisto em ações, eu já sou um expert? Depende, se você sabe o que você está fazendo, se você tem uma boa estratégia, se você está satisfeito com os seus rendimentos, se você tem ali de fato uma carteira bem montada, diversificada, provavelmente você no mínimo já é um investidor intermediário. Agora, se você já começou, mas é só aquele investimento de dicas soltas, sabe aquelas dicas soltas que você vai fazendo, mas no fundo você não faz a mínima ideia do que está acontecendo com a sua carteira? Aí, por mais que você já deu esse passo, você é iniciante. E o foco dessa aula é justamente quem está nesse período inicial, ou querendo dar o primeiro passo, mas ainda sente medo, sente receio, não tem conhecimento para isso ainda, ou aquela pessoa que começou, mas não sabe o que está fazendo. É principalmente para vocês, tá? Algumas aulas, ela tem um teor mais aprofundado, mais detalhado, são aulas até mais maçantes, e outras são mais nessa questão geral, que é para ajudar quem está começando. Tem chegado muita gente no Escalão da Vida, e ainda bem, né, fruto do nosso trabalho, parabéns para mim e para o Erlan, e para os escaladores que compartilham todos os nossos conteúdos. Tá chegando bastante gente, tem muita gente que está no estágio inicial. Então, essa aula vai ajudar muito quem está começando. Os outros também, mas principalmente quem está começando. Isso eu garanto. E aí, escaladores, para quem está começando, tem 2 desafios iniciais. O primeiro é o medo. O medo faz parte de 99% das pessoas que começam a investir. Né? A pessoa tem medo de perder dinheiro, e esse medo é absolutamente normal. Se você tem esse medo, não pensa que é uma questão particular sua, que, ai meu Deus, eu queria, mas eu tenho medo, eu vejo as pessoas lá investindo, por que eu sou medrosa? Não, é natural. É natural porque você já ouviu um monte de bobagem sobre investimento. Você já ouviu, ou já teve algum exemplo de alguém que perdeu dinheiro com algum tipo de investimento. O problema é que essa pessoa não te explicou que ela perdeu, mas ela não fazia a mínima ideia do que ela estava fazendo. E aí a gente vem para o desafio 2, que é você tem o medo, um lado é o medo e o outro é a falta de conhecimento sobre esse tema, que também é absolutamente normal. Escaladores, eu não aprendi a investir em casa, tá? Com os meus pais. Na verdade, eles não fazem eles até hoje não entendem muito bem com o que eu trabalho, tá? Eles têm noção, a gente conversa e tal, mas eles não têm isso aprofundado. Isso é natural na maioria das famílias brasileiras. Aquela pessoa que cresceu em um ambiente onde todo mundo falava de investimentos, essa pessoa é exceção à regra no Brasil, porque a maioria não faz a mínima ideia. E aí você não ter esse conhecimento é natural. Só que aí, então, quais são os 2 desafios? Adquirir o conhecimento para vencer esse medo e começar do jeito certo. Então aqui hoje essa estratégia, esses investimentos que eu faria se eu estivesse começando, eles podem, em alguns casos, nem ser os melhores investimentos da bolsa. Preste atenção nisso, porque isso também importa. Mas eles serão os melhores investimentos para quem está começando.
Por quê? Porque isso vai permitir que você comece sabendo onde você está pisando, com flexibilidade, né, de decisões financeiras, com ativos tendendo mais para o conservador. Isso vai te ajudar a ir se acostumando, perdendo medo, não perder nenhuma noite de sono por causa de investimento, não tomar nenhum susto grande. E à medida que você vai se aprofundando, isso vai te gerar bons resultados, com certeza, e para quem é iniciante é o melhor caminho. E aí você vai se aprofundando, você vai percebendo, caramba, esse negócio de investimento funciona mesmo. Então deixa eu aprender mais, cara, eu tô falando do meu dinheiro. Se eu aprender mais, eu vou investir mais, eu vou ganhar mais. E aí sim você vai escalando os níveis. E à medida que você vai escalando os níveis, a rentabilidade da sua carteira provavelmente vai aumentar. Você vai se sentir mais confortável para investir mais dinheiro e o seu patrimônio vai se multiplicar, assim como a sua renda passiva. Vai começar e vai crescer e cada vez você vai ganhar mais renda passiva, porque é isso que que pode construir a sua liberdade. Falado toda essa introdução aqui, vamos para os 4 investimentos que eu faria se eu estivesse começando hoje. Você que chegou agora aqui, que não pegou meu aviso, deixa seu like na aula já. Deixa seu like porque você está recebendo um baita de um conteúdo. E vamos lá. Bebi água, preparado, mudei de tela, olha só. Olha o cantinho ali como que tá ficando, escaladores, tá ficando legal, tá ficando legal. Estamos arrumando um estúdio de qualidade, um escritório de qualidade aqui para vocês. Agora, pronto, abri aqui, olha. 4 investimentos que eu faria se eu estivesse começando hoje. O primeiro investimento, escaladores, seria o investimento com liquidez diária. E eu já vou dar exemplos para vocês aqui. Liquidez diária, de qual investimento eu faria. Deixa eu aumentar a letra, para não ficar muito pequeno para quem está assistindo pelo celular. A maioria sempre assiste pelo celular. E o primeiro seria um investimento com liquidez diária. Deixa eu colocar assim para ficar melhor. Investimento com liquidez diária. Liquidez diária é você poder resgatar quando bem entender. Não esqueça isso. Liquidez diária é você poder resgatar quando bem entender. Se você quiser resgatar daqui uma semana, você pode. Se você quiser resgatar daqui um mês, você pode. E olha só, aqui muita gente fala de ser uma reserva de emergência. Pode-se usar esse nome, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que normalmente quem está começando, o ideal é o quê? A pessoa decidiu que vai começar, planeja que vai guardar R$500 por mês, por exemplo, tá? E aí ela começa e nunca mais para. E ela segue esse ritmo por 25 anos, por 30 anos. Só que a maioria das pessoas, eu percebi isso muito com alunos meus do Método Investir para Prosperar e clientes de consultoria. Tem alguns meses na vida que a vida vira de cabeça para baixo. Ou então que surgem outras prioridades e a pessoa passa um tempo sem investir ou até precisa resgatar parte do dinheiro. E aí você ter um investimento onde você pode resgatar com absoluta segurança é fundamental, porque talvez você foi naquela motivação, olha só o nível dos detalhes que eu estou pensando, que é justamente para deixar quem está começando muito confortável. Porque às vezes a pessoa vem naquela motivação, ela viu um amigo ganhando dinheiro com os investimentos e sentiu aquilo, sabe? Pô, eu quero mudar de vida, eu não aguento mais esse desgaste, essa pressão no trabalho. Trabalhei até final de semana, cheguei lá, só recebi mais cobrança, não aguento mais isso, agora eu preciso investir, eu preciso mudar de vida, trabalhei o ano inteiro, não sobrou um centavo no final do ano, o que é isso? Aí a pessoa fica naquela motivação de mudança e começa, só que muitos começam sem se planejar corretamente. E aí, sem se planejar corretamente, o que acontece? Você começa e 3 meses depois você precisa do dinheiro ou de parte do dinheiro. Então, Léo, mas e se eu sou organizado e não precisar? Tudo bem, você vai deixar um valor na liquidez diária. Se não precisar, ele continua lá. Está no momento que essa parte está rendendo bem. São ativos de renda fixa. Vou até colocar entre parênteses aqui, ó, renda fixa. E aí, escaladores, isso vai dar um conforto para quem está começando.
Caso precise ou caso se tenha se planejado mal, você vai lá e resgata. Então, preste atenção, para quem está começando, aqui é segurança absoluta, não tem risco nenhum, a não ser que aconteça um problema no nível Brasil, tá? Que o Brasil se torne uma Argentina, uma Venezuela. Se não acontecer isso, não tem risco de você perder esse dinheiro. E quem hoje tem esse medo, aqui na aula eu posso falar abertamente, tá? Quem hoje tem esse medo do Brasil virar uma Argentina ou uma Venezuela, olha, desculpa falar, mas você está ouvindo as pessoas erradas, tá? Olha, mas se tem uma coisa que está distante é de virar uma Argentina, uma Venezuela. Assim como está muito distante de se tornar uma Suécia ou uma Suíça também, tá? A gente está na média, está na mediana. A gente escuta esses pontos, eu escuto isso desde quando eu me dou por gente, né? Desde quando eu entendo um pouco de economia. E a verdade é que isso não acontece. São medos exagerados ou euforias exageradas e aqui a gente tira tudo isso. E aí, escaladores, falado isso, qual investimento de renda fixa eu faria? A primeira opção, para mim, eu acho a mais prática, a mais fácil nesse sentido, seria Tesouro Selic. O Tesouro Selic seria a minha opção. Outra opção que você teria, deixa eu só tirar aqui Pronto. Outra opção seria ou CDB com liquidez diária. Isso também atenderia. Aqui, esse investimento, o objetivo dele, deixa eu colocar aqui, objetivo. Qual seria o objetivo? Segurança. Segurança porque as coisas no nosso dia a dia podem acontecer. E você precisa de um dinheiro caso isso aconteça. É assim, escaladores, porque você não ter esse dinheiro por uma necessidade de curto prazo pode te custar muito caro. Custar muito caro significa o quê? Para quem ainda não entendeu esse mundo muito bem. Você foi lá e montou uma carteira de ações redondinha. Tem ótimas ações ali. Só que mesmo você escolhendo as melhores ações, isso não significa que elas vão subir todo dia. Quem está começando às vezes não sabe disso. Elas têm oscilações. Pode ser que semana que vem as ações caiam. Nas últimas semanas, as ações que eu considero as melhores da minha carteira caíram. Tem caído nas últimas semanas, que é o caso da VEG e da Taesa, por exemplo. Elas são ruins? Não, muito pelo contrário. Só que imagina se todo o seu dinheiro está nessas ações e elas passaram por semanas que elas vieram caindo. Ou seja, o seu dinheiro está menor. Se você resgatasse hoje, você estaria com prejuízo. Aí você precisa desse dinheiro, só tá lá, você vai ter que resgatar com prejuízo. E o que a gente não quer é investir para ter prejuízo. Se for para ter prejuízo, eu não preciso investir. Então, por isso é tão importante você ter um investimento com liquidez diária, que aí você pode ir lá e resgatar se precisar. Aqui eu coloquei segurança. E um outro ponto, a vantagem desse tipo de investimento, a vantagem é justamente retirar quando quiser. Se for necessário, você retira, senão você deixa lá. E também tem outro detalhe. À medida que você vai aprendendo em paralelo mais a fundo sobre ações, sobre fundos imobiliários, chega um dado momento que nada impede de você tirar parte do que está aqui, já que ele tem essa liquidez, e passar para a renda variável. Você pode fazer isso também. Eu tenho muitos clientes que começam, por exemplo, Léo, eu nunca investi, quero montar uma carteira, né, os meus clientes de consultoria, e tenho 50 mil. Aí a gente começa uma estratégia mais conservadora, para aquela pessoa que está no absoluto zero, até para ela não assustar. Então, por exemplo, a gente começa com 5 mil em ações, 5 mil ou 10 mil em fundo imobiliário e o restante na renda fixa, que é mais estável, mais seguro. À medida que a pessoa vai se acostumando, a gente vai migrando parte, se ela quiser, depois que ela já entendeu o funcionamento e tem clareza do que acontece, migrando parte do que está na renda fixa para a renda variável. E assim fica muito mais fácil, né? Você não vai correr não vai ter nenhum problema com isso. Então a sua estratégia ela não vai ser engessada. Você pode ir aprimorando ela ao longo do tempo. E aí, escaladores, falado isso, quero até saber, quem aqui, melhor dizendo, vocês
preferem, quando vocês vão investir na renda fixa, em um ativo de liquidez diária, vocês preferem Tesouro Selic ou um CDB? Manda aí no chat, eu quero saber aqui. Eu, Léo, por praticidade, normalmente eu escolho o Tesouro Selic. A não ser que apareça um CDB muito específico com uma rentabilidade acima, mas normalmente isso não acontece muito. O meu foco não é gastar muita energia procurando a cereja do bolo desse tipo de investimento. O que vai mudar completamente o nível de rentabilidade da minha carteira não está aqui. E eu entendo isso, até por isso que o objetivo aqui não é valorização, o principal é segurança. Isso, na última aula eu falei muito sobre isso, entender o objetivo de cada investimento que você tem. Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária? Vamos lá. Agora a gente vai para o ativo, para o investimento número 2. E aqui seria fundos imobiliários. Então, nesse caso, aqui a gente já está descendo a régua. Ou melhor, né, elevando a régua. Nesse caso, já estamos falando de um ativo em renda variável, com possibilidades de oscilações, mas qual que é a vantagem de você iniciar pelos fundos imobiliários? Eu deixo muito claro uma coisa, eu prefiro, eu gosto muito de ações e de fundos imobiliários e vou mais para o lado de ações, os meus alunos sabem disso, só que eu busco ter muita empatia com quem está começando, e entender um caminho que seria o caminho mais fácil para quem está começando. E aquela pessoa que está fazendo a transição agora, colocando o primeiro pé na renda variável, se você colocar o primeiro pé nos fundos imobiliários, vai ser mais fácil para você. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele é mais estável do que as ações. Ele oscila menos. Na maior parte dos casos, ele vai oscilar menos. Então, isso facilita para que, se em algum momento a bolsa der uma queda, você não tome um susto gigantesco. O fundo imobiliário ele vai ser mais estável. E, além disso, ele vai pagar dividendos desde o primeiro mês. Ou seja, independente de quanto você investiu, o fundo imobiliário todo mês vai pagar um dividendo ali para você proporcional ao quanto você tem investido. Então isso anima também quem está começando. Você olha, coloquei pouco dinheiro, mas já deu um pequeno retorno. Na hora que eu colocar mais, vai retornar mais. E assim sucessivamente. Então nos fundos imobiliários, o objetivo vai ser aqui, deixa eu colocar, olha, objetivo dividendos mensais. Vamos ajustando aqui escaladores para ficar organizado para vocês. E a vantagem me perdi aqui, relativamente mais estáveis. Relativamente mais estáveis. Por que relativamente? O fundo imobiliário, obviamente, ele não vai ser mais estável do que o Tesouro Selic, um ativo de renda fixa, o considerado ativo mais seguro do país. Mas ele é bem mais estável do que as ações. Eles são bem mais estáveis. Então, assim, facilita quando você for iniciar na renda variável. E você vai dar um salto muito grande, porque quando você investe em fundo imobiliário, é o momento que você começa a falar de dividendos, de oscilação, de valorização. Quando você começa a olhar mais para o longo prazo, muda completamente a sua visão sobre investimento. E para mim, na minha visão, se torna algo muito mais interessante. E aqui, escaladores, eu vou deixar 2 exemplos de fundos imobiliários. É só um detalhe aqui. Talvez vocês estejam escutando ainda ruídos de fora, alguns barulhos, em algum momento algum cachorro latindo, alguma coisa, mas por quê? Porque aqui ainda não tem a porta que a gente vai colocar de vidro. Provavelmente depois vai reduzir bastante. Já reduziu muito do que tinha, mas ainda vai reduzir mais, tá? E que aqui ainda está aberto. Vocês não estão vendo para lá, mas ainda tem um espaço grande aqui e a gente vai fechar. É um detalhe, vocês vão acompanhando essas melhorias, tá? Que provavelmente já vai acontecer semana que vem. É muito provável, a gente está esperando os vidros chegarem para ter a instalação da porta aqui certinho. Na hora que fizer, nos stories vocês vão acompanhar tudo. E aí, escaladores, continuando,
Ou melhor, né? Eu disse que eu ia falar os fundos imobiliários. Pensa que na bolsa tá cheinho de opções de fundos imobiliários. Então eu vou dizer dois, e eu busquei dois que são tipos de fundos diferentes, um de papel, um de tijolo, olhando para a qualidade deles e para o preço atual. Se fosse em outro momento, eu iria sugerir outros, tá? Principalmente o de tijolo, mas são boas opções no momento para quem está começando, que são os fundos KNCR11, que é fundo de papel, e o fundo de tijolo MAL11, que é um fundo de shoppings. Por que eu falei que eu mudaria? Por exemplo, no fundo de tijolo, tem opções que eu gosto muito, como o fundo XPML11, que é outro fundo de shopping. Tem o fundo XPLG11, que é um fundo de logística. Tem o BRCO11, tem o BTLG11. Só que nesse momento o preço desses fundos já está mais esticado comparando com esses outros que eu estou mostrando para vocês, tá? Então são duas opções que para o momento e para quem está começando seriam opções que você pode investir com tranquilidade, que não vai te dar dor de cabeça, muito pelo contrário, vai te dar, são dividendos. E aí, uma coisa antes de continuar, escaladores, vocês estão gostando da aula? Tá hashtag escalou ou hashtag merda? Ou não, Léo, pode mudar que tá tudo uma droga. Receber o feedback de vocês é extremamente importante para eu entender onde melhorar. Na semana que vem, eu quero até fazer, vai ter uma aula bem bacana na semana que vem, e eu vou trazer uma pesquisa para fazer com vocês até, tá? Para eu entender como eu posso melhorar e quais outros temas de aulas vocês gostariam que eu trouxesse. Então já fica o detalhe para quem acompanha rigidamente toda semana. Já pensa durante essa semana em alguns temas que você vai ter a oportunidade de me passar esses temas para eles se tornarem temas das aulas futuras, tá? Afinal, a gente vai ter muita aula aqui durante todas as próximas semanas, não só desse ano como dos anos que vem, dos próximos anos também, tá? É para isso que a gente vai trabalhar. E aí, escaladores, a gente vem para o investimento 3. Investimento 3. Eu quero saber quem vai descobrir o investimento 4, tá? Eu quero ver quem vai descobrir. E o investimento 3, nós vamos falar de ações. Sim, eu não abriria mão de investir em ações de modo algum, mesmo se eu estivesse começando hoje. Claro que aqui você precisa de algo chamado conhecimento. Eu não estou falando para o Léo falou que eu tenho que investir, eu vou investir sem saber nada. Não, não é isso. Mas é uma grande oportunidade e que a maioria das pessoas nem sequer sabem como, nem sequer sabe como fazer. E aqui é onde você vai ter a oportunidade de maximizar os seus retornos, de ter um investimento que vai realmente dobrar o seu capital, dependendo do momento, num curto espaço de tempo, que a longo prazo talvez você tenha alguma ação que você tenha comprado que multiplicou por 2, por 4, por 10, por 15, por 20. Isso é uma visão de longo prazo e sim, nas ações isso pode acontecer. Dificilmente vai acontecer nas outras classes de ativos, mas nas ações isso pode acontecer. Então, quando eu olho para as ações, qual seria o objetivo e a vantagem? O objetivo é o crescimento do patrimônio. Aqui também tem ações que pagam excelentes dividendos, mas o foco não para as ações em si não é o dividendo. O dividendo, a maior parte vai vir dos fundos imobiliários, principalmente no início. Mas no longo prazo as ações vão trazer ótimos retornos em dividendos, já, dependendo da ação que você escolher. Mas é principalmente aqui de início olhando para o crescimento do patrimônio, multiplicação de fato. E nas vantagens, e a vantagem, melhor dizendo, tem outras também, em todos os ativos aqui tem outros tipos de vantagens, outros objetivos, mas aqui eu estou falando dos principais. A outra vantagem seria a valorização, obviamente, valorização. E nas ações escaladores, olhando para o cenário atual,
e pensando, né, naquelas ações que, principalmente para quem está começando. Quem está começando precisa de que tipo de ação? Uma ação que tem um PL, preço sobre lucro, né, baixo. Isso mostra que a empresa não está tão esticada. Se ela está relativamente barata, se o mercado mudar de direção e cair, ela tende a cair menos do que as outras. Tem que ser uma ação lucrativa, que tem boas margens, que tem uma saúde financeira, bons resultados e de preferência que podem pagar bons dividendos. E nesse caso, e também empresas que estão em setores perenes, porque setores perenes elas vão têm dificuldade de entrar outros concorrentes e assim elas vão se perpetuar por mais tempo, 20, 30 anos ou até muito mais do que isso. E assim você vai investindo com tranquilidade nessas empresas. E olhando para um cenário assim, vou deixar aqui duas sugestões, poderiam ser mais, tá? Mas vou deixar duas sugestões. A primeira, Taesa, que é a TAE11. Vou colocar assim, ó. Taesa, TAE11 e Itaúsa, ITSA4, já ia falar 411. Nesse caso, escaladores, essas duas têm justamente as características que eu falei para vocês. Tem potencial de crescimento, de valorização e são empresas estáveis. Não são empresas que do dia para a noite você vai olhar lá e elas caíram 30%, porque descobriram alguma coisa, porque o resultado está muito ruim. Não, tendem a não acontecer isso. E para quem está começando, ter esse sentimento de maior tranquilidade é muito importante. E aqui uma dica prática, que eu sei que para quem já investe há mais tempo é uma dica totalmente batida, mas para quem está começando vai evitar quebrar a cabeça. Se você entrar lá na corretora, transferir R$300 e for comprar ações da Taesa e digitar lá TAE11, provavelmente você vai ver que só consegue comprar de quantidade de 100 em 100. E aí o seu dinheiro não vai ser suficiente para comprar um lote inteiro, que a gente fala, um lote inteiro é um lote de 100 ações. Existe o lote inteiro e o lote fracionário. Léo, qual que é a diferença entre eles? Sinceramente, na prática não tem diferença nenhuma. Só que o fracionário, você chega aqui nesse código, na hora que pesquisar na corretora, e coloca o F no final. Isso é só para ações, tá? Fundo imobiliário não precisa. Coloca o F. Assim. E aí você consegue comprar no lote fracionário, que é a mesma ação, preços muito parecidos, na maioria das vezes é praticamente igual. Você vai conseguir comprar de 1 a 99. Então, mesmo com pouco dinheiro, você chega lá e pode comprar do lote fracionário da Taesa. Elas são tão iguais que se você comprar de 10 em 10 e acumular 100 e quiser vender como um lote inteiro e não como um lote fracionário, você pode, porque a gente está falando da mesma ação. É só um mecanismo que tem que acaba separando lotes de 100, de múltiplos de 100, das ações da quantidade de 1 a 99, tá? Isso é só uma dica que para quem está dando os primeiros passos ali mesmo, na hora se confunde, pensa, pô, não posso comprar menos de 100. Pode sim, é só colocar o F no final. E dito isso, escaladores, falei até aqui os 3 investimentos que eu faria se eu estivesse começando hoje. Falta o quarto. Eu vou até mudar a tela aqui para falar com vocês do quarto investimento que eu faria. Escaladores, o quarto investimento é aquele investimento que a maioria torce o nariz. Deixa eu beber uma água. Que a maioria quer acreditar que não precisa, que vai dar conta sozinho, que vai aprender errando, e vai pegando dicas, que hoje tem muito conteúdo solto aí na internet. Eu vou aprender, eu vou escutar um podcast, ver uma aula do Léo e eu já vou saber tudo. E eu lamento te dizer, mas não vai. Olha, já te adianto uma coisa, semana que vem, eu deixei anotado aqui, olha, para não esquecer. Semana que vem, a aula aqui, quarta-feira, às 19h30, o tema da aula, 5 ações que podem dobrar seu capital. Então, além de trazer o conteúdo da aula que eu acabo trazendo para agregar ainda mais, eu vou te falar 5 ações, né? Vamos levar por esse lado que você vai entender o que eu estou querendo dizer.
Em outras palavras, eu sempre digo, olha, pega essas ações e leve como um norteador. Pegue e analise, estude elas, não confie só no que eu estou falando. Leve isso na prática para validar o que eu estou passando. Mas eu sei que vão ter pessoas que vão chegar aqui, gente, não somos hipócritas, e que vão pegar essas 5 dicas para investir. E eu te falo, você acha que no longo prazo, investir desse jeito, ter esse tipo de estratégia vai resolver? Escaladores, não vai. E quando eu comecei assim. Eu coloquei na cabeça que sozinho eu daria conta, porque o primeiro investimento que eu fiz foi muito bom na época, e aí eu comecei a investir mais e eu me tornei um idiota motivado, que é aquela pessoa que não sabe nada do assunto, mas está empenhada em acreditar que sabe, e que vai dar conta de ir sozinho e resolver tudo. E até uma hora que você perde, e aí você começa a testar na prática. Eu conheço muitas pessoas assim, que estão lá, Léo, eu não sei investir, mas eu fui lá para brincar. O cara, que brincar? Você brinca de trabalhar porque você trabalha para ganhar dinheiro. Você rala pra caramba. Você vai brincar de investir? Brincar o dinheiro que você suou para ganhar? Não, o dinheiro é brincadeira. Então, qual que seria esse quarto investimento? E eu preciso frisar ele aqui, porque as pessoas não dão importância para isso ou querem fugir disso. Conhecimento. Escalador ou escaladora? Conhecimento. E eu sei que na hora que eu falo isso, tem gente aqui que está fechando a tela já. Cansei. A aula foi boa até agora. Agora entrou no assunto chato. Não. Conhecimento. Você precisa. Olha aqui, essa estante que está ali atrás, que nem ainda está dando para ver o tamanho dela direito, cheia de livros. Todos. Tem um que está fechado, que é a minha próxima leitura, que eu estou terminando. Um outro vai ser o próximo, que inclusive é O Rei dos Dividendos, do Luiz Barsi. Por quê? Porque é a única forma. Você precisa aprender. Você precisa buscar conteúdos e, de preferência, principalmente se você está começando, não pegue só conteúdos picados, porque às vezes vai complicar mais ainda a sua cabeça. Você precisa de uma estrutura, de uma didática, uma estrutura de conteúdos para você sentir sua evolução. Porque quando você não conhece, às vezes você está pegando um podcast que vai só complicar a sua cabeça, um vídeo, uma aula que vai complicar pra caramba. Você vai começar a achar que esse assunto é difícil pra caramba, mas não é isso. É porque você só não estava no momento certo de ouvir aquele conteúdo, de assistir aquele conteúdo. Quem é aluno meu, principalmente do Método Investir para Prosperar, sabe disso. O começo é para iniciante, é para depois você vai evoluindo. Se eu chegar com uma aula de balanço patrimonial, de análise de ações na prática, para quem não entende nem o que é corretora de investimento, a pessoa vai olhar e falar, cara, parece que o conteúdo é muito bom, mas eu não entendi porra nenhuma. Por quê? Porque tem que ter uma estrutura. E uma coisa, sai mais barato você investir em conhecimento do que você ir buscar o conhecimento aos trancos e barrancos. E o que é aos trancos e barrancos? É você ir aprender quebrando a cabeça, errando até fazer certo e aprender. Isso gasta mais tempo, gasta mais energia e no caso dos investimentos vai gastar dinheiro, porque você vai fazer investimentos errados e vai perder dinheiro. E eu sou uma pessoa, hoje eu falo muito de investimento, mas se você me perguntar, para mim o meu ponto forte é a maneira que eu invisto o meu tempo, a maneira que eu organizo, faço a gestão da minha rotina. Esse é meu ponto forte, porque isso me permite estudar, dar atenção para a Bruna, para a Nutella que está aqui do lado na aula, cuidar do Escalando a Vida, de tudo que envolve o Escalando a Vida. O Escalando a Vida não é só chegar aqui e fazer alguns videozinhos, alguns stories. Acredite, tem coisa pra caramba, dá até sono na hora que eu penso. Mentira, dá até ânimo pra fazer mais coisa, porque tem muita coisa pra fazer. As consultorias, que acaba sendo uma outra vertente, e a Insat, que é uma escola de negócio que eu tenho lá em Mogi. Eu tô morando em São Paulo, mas pelo menos uma vez por semana estou indo presencial lá pra gente tocar todo o negócio. É uma escola presencial, cursos presenciais. E vocês vão ouvir falar bastante dela ainda, tá? Vai aguardando aí. Só que aí é organização do tempo. E as pessoas, o que eu vejo, se me perguntam de um diferencial, eu não sou uma pessoa extremamente talentosa, ponto fora da curva, sabe? De verdade, isso aqui eu não tô falando só para parecer humilde, não. Eu julgo que eu não sou, em nada. Se me falar qual que é o diferencial? Tempo. O modo que eu uso o meu tempo. E o modo que eu uso o meu tempo me permite me tornar consistente.
fazer as coisas repetidas vezes. Se eu me organizei para estudar, eu vou estudar várias vezes, né? Ao longo de várias semanas, de vários meses. É uma coisa que não deve parar. Conhecimento a gente não para. A gente sempre vai melhorando e entendendo que tem mais coisas para estudar. E aí, como eu prezo muito pelo tempo, quando eu comecei, eu não comecei assim, não vou falar para vocês que sempre foi assim. Eu comecei aos trancos e barrancos, mas é uma coisa que eu percebi. A partir do momento que eu olhei e falei, cara, vale muito mais a pena eu aprender com quem sabe. Eu ir lá, eu investi um dinheiro, por exemplo, e já comprei treinamento caríssimo, tá? E assim como comprei treinamentos baratos também, investi em conhecimento para aprender, porque aquela pessoa vai me acelerar. Ah, Léo, mas às vezes não vale tudo aquilo, tudo bem. A verdade, o que vai fazer ter valor é se eu pegar aquele conteúdo e colocar em prática para mim, naquilo que eu sei. Se alguém falar para mim, Léo, tem um treinamento de investimentos que vai te ajudar naquela parte que você ainda não sabe, o que você precisa melhorar para clientes que você tem que já estão investindo mais de R$1 milhão. Que hoje eu tenho alguns assim. E esse treinamento vale 5 mil. Vale a pena? Cara, o que eu vou aprender? Ah, tá, eu vou aprender as coisas que eu não sei, que eu preciso, e assim eu vou ter mais clientes que investem esse nível de valor, que vão me dar mais retornos ainda. Então, peraí, vale muito a pena. Se alguém chegar em mim e falar, Léo, tem um treinamento para aprender a fazer unha de manicure que custa R$10. Para que eu quero? Eu não vou investir R$10 nisso, porque para mim não é investimento, é gasto. Só que do outro lado, para mim, para o que eu quero fazer, acho que deu para entender, né? A questão não é um curso de manicure. A questão aqui é que uma coisa eu vou usar para mim, a outra coisa para mim eu não vou usar. Para uma pessoa que vai usar isso, tudo bem. Mas aí, escaladores, o ponto é, destrave isso. Se você está precisando, o caminho mais fácil para você é buscar conteúdo, é buscar um treinamento pronto que vai te levar do zero até os seus primeiros investimentos ali, o seu primeiro objetivo, a primeira etapa como investidor. Isso que eu estou falando, quem é aluno do método IPP, que sempre acompanha as aulas, olha, essa parte não é para você, tá? Porque você já está com todo o conteúdo lá. Não é também para você que já é avançado, que já domina estratégias de investimentos, tá? E está sempre buscando mais conteúdos. Não, você já passou disso. E para quem eu estou falando isso, a pessoa sabe, isso aqui não é para mim, estou em outro nível. Agora, para você que está começando, isso é extremamente importante. Invista em conhecimento. Entenda isso como se fosse quase um boleto do seu, igual você faz para investimento, para conhecimento, porque senão você estagna, você não sai do lugar. As coisas que eu melhoro, quando as pessoas veem, nossa, Léo, você melhorou muito nisso, melhorou naquilo, eu fico feliz. Só que eu não fico feliz porque eu fico feliz porque teve um esforço e teve investimento por trás disso. E aí, isso mostra, cara, eu investi certo, porque era uma coisa que eu queria melhorar, que sempre foi um problema, e agora eu recebi um elogio disso. Vieram pessoas me perguntar sobre isso. Caramba, tipo assim, o investimento valeu a pena. E aí, quando você investe em algo, buscando um resultado que está claro para você que você quer, mas que você ainda não sabe chegar, é a melhor coisa, porque a única coisa que você fez foi pagar a ponte, a construção da ponte entre você e o objetivo que você tem. O que você não pode é pagar para uma ponte que vai te levar para um lugar que você não quer ir. Agora, quando é para um lugar que você já sabe que quer ir e está precisando desse caminho, é a melhor saída. Então, destrave isso. Não entenda que, cara, faz parte. Se eu quero crescer, se eu não sou dessas pessoas que acreditam em dinheiro fácil, de enriquecimento do dia para noite, em sorte, né? Sorte no caso assim, não vou fazer nada e as coisas vão acontecer para mim. Se você não é essa pessoa, você precisa de conhecimento. Por quê? Porque as coisas não vêm de mão beijada. Seria maravilhoso, maravilhoso. E talvez quando eu falo um discurso desse, eu sei que metade na internet cansa de ouvir. Cansa, só que aqui é um discurso responsável. Eu não estou aqui falando para aquela pessoa que está esperando que eu vou passar uma fórmula mágica que vai ganhar dinheiro sem fazer porra nenhuma. Não. Então, assim, se essa pessoa sair, se ela estiver aqui, não faz diferença. O seu público, o seu ambiente vai estar em outro lugar. Agora, para quem entende como que é a realidade da vida, como que as coisas são construídas e que não existe um atalho, que só existe uma única opção, esse é o caminho. E aí, escaladores, para você que está começando, que gostou da minha didática até aqui, talvez você está assistindo a minha aula pela primeira vez, que entende que aqui tem entrega de conteúdo, tem um conteúdo de confiança, tem empatia com quem está começando,
eu vou te lembrar, é um lembrete final nessa aula aqui, porque ele só vai até o final do dia de hoje. Quem está acompanhando nos stories viu eu avisar sobre isso. Então isso aqui não é só um gatilho de te deixar ansioso, tá, para fazer agora. Não, é porque na segunda-feira dessa semana eu avisei nos stories, eu avisei num grupo exclusivo no WhatsApp que eu tenho, que o meu treinamento para iniciante, o meu primeiro dividendo, ele está com uma condição super especial. De 297, ele estava por 147 e ainda tem um cupom extra que dura até o final do dia de hoje, dessa quarta-feira, tá? Quarta-feira, dia 23 de agosto. Com esse cupom Escalando 50, você ainda recebe mais R$50 de desconto. Ou seja, você tem acesso a todo o treinamento por R$97. R$97 você tem acesso por um ano. Um ano nós estamos falando de 26 centavos por dia. A minha proposta para você é essa: eu vou te ensinar a investir, a realizar o seu primeiro investimento, a chegar no seu primeiro dividendo em até 30 dias por 26 centavos por dia. Se dinheiro fosse o problema, ele não é mais. Se você quer muito aprender, mas você, cara, não sei se vai ser com o Léo, me manda uma mensagem no Instagram, tô lá, @escalando a vida, e pergunta hoje ainda, porque eu vou olhar lá quem mandar as perguntas, para ver se o treinamento é para você, se você ainda tiver alguma dúvida, porque assim, o que as pessoas têm quando está começando é o medo de investir e de encontrar um conteúdo que seja acessível. Porque quem está começando, às vezes, não quero pagar R$1.000 em um treinamento, porque eu nem sei se vai dar certo para mim. E aqui é um treinamento feito para quem está começando, então eu vou te guiar nos primeiros passos, você vai sentir esse avanço com aulas extremamente didáticas, passo a passo, aulas práticas, para você entender esse mundo. E 26 centavos por dia, ou menos de R$10 por mês, ou R$97 à vista e acesso por um ano. Para quem está com interesse, eu vou mudar a tela aqui de novo, só para mostrar rapidinho tudo o que está dentro do meu primeiro dividendo, que é um treinamento focado para quem está começando. E aí, se for do seu interesse, o link está na descrição dessa aula e também está fixado no chat. É só acessar lá e realizar a sua compra. Não esqueça de usar o cupom Escalando50. Eu vou mudar a tela para mostrar o treinamento rapidinho para vocês. Vamos aqui. Pronto. Não é essa. É essa. Só ver se eu não... tá certinho. Escaladores, esse é o meu primeiro dividendo. A minha proposta, o meu compromisso com todos os alunos é que você receba o seu primeiro dividendo em até 30 dias. E aqui você vai ter acesso a um treinamento prático, um caminho claro e direto, ou seja, focado para quem está começando e precisa desvendar esse mundo mesmo, o melhor investimento para iniciantes, e vai ser capaz de criar a sua segunda fonte de renda. E tudo isso, para tudo isso, qual que é o caminho que você vai ter? Você vai entender de fato, detalhadamente, o que são dividendos, como ganhar dividendos, como que funciona a Bolsa de Valores, o que é uma corretora de investimento e como usar essa corretora, o que são ações, o que são fundos imobiliários, como avaliar ações na prática, um passo a passo simplificado, como avaliar fundos imobiliários, como investir na prática, ou seja, comprar de fato os primeiros ativos e até receber os seus primeiros dividendos. E aí, aqui ainda tem mais um extra, os bônus. O bônus 1 é um plano, uma aula completa, detalhada para você aprender a investir com pouco dinheiro. Quem tem pouco dinheiro para começar tem como. Então você vai ter noção aqui de como investir com R$100, com 200, com 300, enfim, vai ter muita clareza sobre isso. Depois, acesso a uma estratégia para aprender como chegar nos primeiros R$500 de dividendos por mês. E por fim, uma aula para te dar uma clareada também de entender o que é melhor, fundo imobiliário ou ações, qual que é o melhor para você começar, vantagens e desvantagens de cada um detalhadamente, para você ver para você entender como estruturar a sua carteira. E aí, escalador, se você olhar aqui, olha só, no link que eu disponibilizei na descrição dessa aula, você vai ter acesso a essa página, e aqui tem de 297 por 147. Só que qual que é o ponto? Quando você clica aqui, garantir a minha vaga, você vai para essa tela, e nessa tela você vai colocar aqui, olha,
Tem cupom de desconto? Sim. E aí você vai colocar escalando 50. E aí você aplica e o valor já vai cair aqui para R$ 97,00. Aí você coloca os dados, né, da forma de pagamento, vai ser com cartão, Pix, boleto, enfim. E você tem acesso a esse treinamento. O acesso é imediato. Deixa eu voltar a tela aqui. Escalador ou escaladora, o acesso é imediato, você vai receber tudo pelo e-mail que você colocar ali na hora de realizar a compra e já pode iniciar as aulas. E você vai ter acesso a um baita conteúdo totalmente esclarecedor e focado em quem está começando. As inscrições desse treinamento, elas ficam abertas, só que no preço de R$ 97,00 ele encerra hoje. Então você tem uma grande oportunidade de ter acesso a tudo isso por um preço que cabe no bolso, acessível, coerente com a realidade da maioria dos brasileiros. É um ótimo pontapé inicial. Aguardo vocês no meu primeiro dividendo e mais uma vez, se tem alguma dúvida ainda, vai lá no Escalando a Vida, no Instagram, @escalandavida, e manda nos stories, manda no chat uma mensagem para mim, e eu tô com o chat na cabeça de YouTube, né? Manda no direct uma mensagem que eu já vou te responder e a gente esclarece tudo isso. Mas aproveite essa oportunidade. E por fim, se você gostou dessa aula, faz o seguinte, momento print. Tira um print com esse novo cenário e marca o @escalando a vida nos stories, que eu vou saber que você assistiu, que você gostou pra caramba. E é isso, vamos, momento print. Tira esse print, escaladores, me marca, porque isso ajuda a chegar com isso para mais pessoas, para cada vez a gente ter mais gente aqui na aula semanal, tá? Aguardo vocês na semana que vem para nossa aula 73, as 5 ações que podem multiplicar por muito o seu patrimônio. Forte abraço, espero que tenham gostado e até a próxima.